Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. Nós celebramos hoje na igreja a festa, a memória dos primeiros santos mártires de Roma, da igreja de Roma, de 64 a 67. São Pedro e São Paulo foram martirizados neste grupo de mártires. Não se sabe quantos foram martirizados nesta época, e nós hoje celebramos a todos. Quem está em casa, temos aqui uma imagem do Coliseu de Roma. Quase todos foram martirizados em Roma, no espetáculo. Era um espetáculo, devorados pelas feras, e é por isso que o Papa, todos os anos, na Sexta-feira Santa, sacra nas ruínas do Coliseu em Roma. Nós hoje lembramos a todos os mártires. Celebramos esta Eucaristia na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, no Ontário, Canadá. E somos uma igreja que foi criada a partir do sonho, da vontade, da união de vontades, do trabalho, do sacrifício e, sobretudo, do testemunho de fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. Vamos lembrar nesta Eucaristia Edilson Vaga e Joaquim Santos. E também eu penso que foi hoje ardeu mais uma igreja em Morinville, com a questão dos índios, em Alberta, Edmonton, onde está uma grande comunidade portuguesa. E portanto, nós lembramos, e eu sou daqueles que me recuso a aceitar que a Igreja Católica toda é culpada, porque a Igreja Católica no Canadá nunca teve o poder, nunca teve, obedecia a ordens. Portanto, é uma questão política, é um aproveitamento político de agora, da nossa época, dos lobbies de agora, contra a Igreja Católica, que estão a incentivar, a incitar pessoas. Pronto, não sabemos onde isto vai parar, mas no dia dos mártires, os primeiros mártires da Igreja de Roma, nós temos que lembrar todos estes factos e sobretudo, sabermos de história, saber o porquê da história. É que a reforma protestante continua aí, querem reformar a Igreja Católica. É uma coisa tremenda. Reformem-se aí eles. A grande preocupação, desde Henrique VIII, desde Lutero, desde Calvino, destas épocas todas, é reformar a Igreja Católica. E hoje, a gente sabe o que está por trás. Atingir a Igreja Católica toda. Portanto, hoje, penso que foi hoje, em Morinville, em Alberta, mais uma Igreja Católica de São João Batista ardeu. E nós temos que, sobretudo como latinos, sabendo a história, eu tenho lembrado aos mais novos, porque é que o Santo Cristo mudou de Calona para Ponta Delgada? Porque é que a Ilha da Madeira tem uma povoação chamada Corral das Freiras? Nós não podemos aceitar sermos erros. É natural que tenha havido erros, mas nós sempre, ao longo da história, sempre ouvimos falar de experiências com medicamentos, experiências disto, experiências daquilo, e a Igreja Católica, que nunca teve o poder, agora é que sofre. Eu não aceito isto, e sobretudo sabendo que a Igreja inglesa, a Igreja Católica, tem sido uma Igreja de mártires, uma Igreja fantástica, uma Igreja exemplar, durante estes 300, 400 anos últimos, queiramos ou não queiramos ver, e portanto não há como esconder. Nós lembramos os católicos desta vila e destes problemas, mas está na hora de parar com os aproveitamentos políticos.
com os aproveitamentos políticos, com as ideologias, disto e daquilo. Está na hora de parar com isso. E, sobretudo, manipular os mais fracos. Está na hora de parar. E nós, latinos, eu não aceito. Vós, eu não sei, mas os descendentes dos Açores e da Madeira, em Toronto e Monte Real é uma grande comunidade da Madeira, nós temos que começar a falar. Dizer, porquê que o Senhor Santo Cristo mudou da Caloura para a Ponta Delgada? Não foi das invasões dos árabes, nem consta que fosse africanos. Era quem? Que queria reformar a igreja, queria acabar com os conventos, onde houvesse padres e freiras, era tudo morto. Era quem? E na Madeira, quem é que era quem? Eram os africanos? Mas nós temos uma memória curta, e eu peço perdão, só gostaria de lembrar esta terra, mas chega de aproveitamentos políticos, manipulações políticas, de controlar a mentalidade das pessoas. E eu ouço portugueses, filhos de portugueses, que não sabem absolutamente nada de história, a ter pareceres um bocadito complicados. E, portanto, eu só digo duas coisas. Porquê, mexe connosco, portugueses, porquê é que mudou o Santo Cristo da Caloura para a Ponta Delgada e porquê é que a Madeira tem uma terra chamada Corral das Freiras? Não é preciso mais nada. Não é preciso mais nada, é só isto. Vamos então reconhecer as nossas culpas e pedir perdão e sermos fortes como os mártires. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, que consagraste pelo sangue dos mártires os grandiosos princípios da Igreja de Roma, fazei que a sua coragem no combate nos alcance na força invencível e a alegria da vitória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, se Deus está por nós, quem estará contra nós? Deus, que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou à morte por todos nós, como não havia de nos dar, como Ele, todas as coisas? Quem acusará os eleitos de Deus, se Deus os justifica? E quem os condenará? Se Cristo Jesus morreu e mais ainda ressuscitou, e está à direita de Deus e intercede por nós. Quem poderá separar-nos do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Assim está escrito: por tua causa somos sujeitos à morte o dia inteiro. Somos tomados como ovelhas para o matador. Mas em tudo isto somos vencedores, graças àquele que nos amou. Na verdade, eu estou certo de que nem a morte nem a vida, nem os anjos nem os principados, nem o presente nem o futuro, nem as potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que se manifestou em Cristo Jesus,
Nosso Senhor. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: tende cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão invocando o meu nome e dirão: eu sou o Messias. E enganarão muita gente. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Prestai atenção e não vos alarmeis, pois estas coisas têm de acontecer, mas ainda não será o fim. Porque há de erguer-se povo contra povo e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em diversos lugares. Tudo isto será apenas o começo das dores. Nesse tempo, entregar-vos-ão à tortura e à morte, e de todos sereis odiados por causa do meu nome. Então, muitos vão sucumbir, e mutuamente se hão de trair e odiar. Surgirão falsos profetas em grande número, e enganarão muita gente. De tal modo aumentará a maldade, que a caridade de muitos resfriará. Mas aquele que preservar até ao fim será salvo. Palavra da salvação. Há um santo chamado São Macário, que nós em Portugal temos. No meu concelho há uma capela num alto monte, onde se abarca vários territórios, porque a minha zona é montanhosa. Capela de São Macário. Um ermo onde não há nada. São Macário era um monge, um ermita do Egito, que faleceu mais ou menos no ano 390, portanto no século IV. E diz a respeito deste Evangelho: vigiai, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Vigiai. É uma palavra importante. E hoje o Evangelho, no dia dos mártires de Roma, pede-nos para estarmos atentos. Se nós olharmos à nossa volta, toda a gente quer reformar a Igreja Católica. Toda a gente.
são os políticos, é os católicos que vão perdendo a fé, são os evangélicos, toda a gente quer reformar a Igreja Católica. Mas que gente boa, gente maravilhosa, é uma coisa séria, mas ao longo de todos os séculos. E os políticos ultimamente é que nem se ensaiam, pagam tita e pagam recalcitragem, tudo à Igreja Católica. E é reformar a Igreja. Eu falo desta coisa, da mudança do Santo Cristo e do Curral das Freiras na Madeira, porque isto toca-nos na pele. Toca-nos um bocadinho na pele. E tem a ver com a reforma. Porque a reforma era reformular. E, portanto, nós era uma tortura. As freiras que eram violadas. Eu, por exemplo, quando ouço falar de crianças, eu não sei o que aconteceu. Mas, se calhar, as freiras, alguma freira superior tonta, para esconder as poucas vergonhas que alguém fazia às freiras. E agora estamos a sofrer a humilhação. Mas pronto. A gente, como vai sabendo história, ou então experiências com medicamentos que se faziam, que a gente sabe pela história que se faziam, mas a Igreja Católica não tinha o poder, é que tem a culpa. E é isto. Mas como nós temos a mudança do Santo Cristo, que não foi voluntário, e o Curral das Freiras na Madeira, nós temos uma pedrinha no sapato para falar. Essa é uma pequena pedra. Diz assim São Macário: Deus é o bem supremo, congrega nele os pensamentos do Espírito e não pense senão em agradar à sua vinda. Que a alma congrega os seus pensamentos dispersos pelo pecado, como se ressurgisse um bando de crianças que brincam, e os reconduzam à mansão do seu corpo, esperando o Senhor em jejum e com amor, até que venha verdadeiramente e nos acolha. Se o nosso coração não se orgulhar, se não enviarmos os nossos pensamentos a passar nos prados das ervas loucas do pecado, mas se pelo contrário elevarmos o espírito e conduzirmos os nossos pensamentos à presença do Senhor com um desejo fervoroso, então, no seu bem-querer, o Senhor virá seguramente a nós e unir-nos-á verdadeiramente a si. Este é o grande desafio dos cristãos. Toda a gente nos quer reformar, toda a gente sabe. Eu até fui a um advogado em 2015, queria que eu casasse, a mentalidade evangélica, para resolver o problema. Agora estão muito preocupados com a língua, estão agora muito preocupados, mas pronto, é a reforma, a grande reforma, o grande modelo, reformular a Igreja Católica. A grande reforma merece. Nós temos um bispo de Braga, São Bartolomeu dos Mártires, que foi ao Concílio de Trento, e estava toda a gente a falar de reforma, e ele virou-se em Roma, em Trento, melhor dito, para os cardeais e disse assim: vós falais muito de reforma, mas vossas eminências é que precisam de uma eminentíssima reforma. E esta frase ficou solene no Concílio de Trento, pronunciada por um arcebispo de Braga chamado Bartolomeu dos Mártires. Vossas eminências precisam de uma eminentíssima reforma. E quem muito fala de reforma sabe o caminho, precisa de uma eminentíssima reforma. Como São Macário, que foi um monge que foi para o deserto e diz-nos para nós olharmos para aquilo que é fundamental. Apressa depois a agradar ao Senhor, espera-o incessantemente no teu coração, procura-o nos teus pensamentos, incita a tua vontade e os teus sentimentos a orientarem-se constantemente para Ele. Verás então que Ele virá a ti e fará de ti a sua morada. Isto é o que São Macário aconselha, para nós estarmos vigilantes. Andamos todos muito preocupados. Agora, vivemos um tempo em que os políticos prometem que são maravilhas. E estão todos unidos. Tanto na Europa, como aqui, estão todos os grandes valores. Ainda hoje há um jornalista no Brasil, Siqueira Júnior, que criticou
a ideologia de género por causa de um programa que os dos hambúrgueres fizeram com crianças. E a Justiça deu-lhe uma multa de 10 milhões, que não sei se ele tem para pagar, entregará tudo, 10 milhões. E a gente interroga-se, quem é que está a mandar na Justiça? O que é que está por trás disto? Mas o que é que não se pode falar em algumas coisas? E os nossos políticos sabem para onde nós vamos. E há de alguém que toque naquelas coisas, naquelas questões. Eu não sei se eles nos estão a conduzir para a nova era, se nos estão a conduzir para o fim e para o desastre. Mas a gente olhando para a vida, para aquilo que nós estamos a ser conduzidos para o desastre. E não é para o paraíso prometido. Todas as vezes que essa gente prometeu ao longo da história o paraíso prometido, deu barracada, deu catástrofe. E eu não sou nada entusiasta e desconfio desde manhã ao pôr do sol, porque até a justiça um pouco por todo o lado. Olhai em Portugal. Portugal é um modelo. Um miúdo que foi à internet está preso. Mas o que ele investigou não interessa. Mas o miúdo está preso porque mexeu lá em qualquer coisa. Mas os outros não está nada preso. Mas que justiça é esta? Que poder é este? O que é que está por trás? A Igreja Católica precisa de uma grande reforma. E nós sabemos desde o 25 de Abril o que é a reforma. A reforma da Igreja Católica, por exemplo, em Portugal, foi de silêncio. Caladinhos, bem caladinhos. Essa é que foi a reforma. Mas Deus nos perdoou, pronto. Porque a grande maioria pensa que eu estou a falar de política. E não é política. Isto é a realidade. Nós, em Portugal, fomos pura e simplesmente calados. E agora, para espanto, nos países que eram democratas, nos países que foram sede da democracia, que eram um modelo de democracia, estão a seguir o caminho de mandar calar tudo o que fala. Isto vai aonde? É que nós, como povo português, já fizemos esta experiência, já nos mandaram calar a todos há muito tempo. Agora é os países que eram a sede da democracia, da liberdade, que alguns estão a mandar calar. Os cristãos em Roma foram mandados calar. Portanto, as perseguições, há por aí também os nossos irmãos evangélicos, às vezes dizem uns disparatezinhos, e dizem que Constantino, no ano 313, reuniu um concílio em Éfeso, e foi ele que fundou a Igreja. Isto é um erro, isto é um pecado. Quando tanta gente, entre o ano 64 e 67, foi martirizado no Coliseu em Roma, dizer que a Igreja começou no concílio de Éfeso em 313, isto é pecado. Isto é ofensa. Isto é ofensa. E neste ano, nos anos 64 e 67, São Pedro foi morto por ordens de Nero. Hoje, penso que os estudiosos já sabem quem incendiou a cidade de Roma, que foi um caos. A cidade foi incendiada e as primeiras pessoas que acusaram foram os cristãos. E apanharam, portanto, no ano 60, apanharam no turbilhão todos os cristãos. O imperador precisava de uma desculpa, martirizaram, não se sabe o número de cristãos que foi martirizado naqueles tempos todos. Paulo e Pedro foram martirizados neste grupo, e a força tão grande, uma das coisas interessantes é que as autoridades daquele tempo pensavam que tinham vencido a Igreja, e o povo
O povo romano, o povo do mundo daquela altura, encheu-se de compaixão pelos cristãos. E começou a haver adesões em massa, adesão em massa ao cristianismo, à Igreja Católica. Porque nós podemos ver na lista dos papas que temos ali, nunca houve quebra dos papas. O Pedro foi martirizado e veio logo, elegeram logo o São Linus, penso eu, a seguir, e duraram muito pouco. E o povo de Roma, cheio de compaixão daquela violência, porque não era só as feras famintas, que os cristãos no meio da arena, o espetáculo, como no futebol hoje, e as feras famintas eram largadas sobre os cristãos, e algum que resistia era besuntado com um pez, com uma resina, e era imolado, queimado. E isto ninguém pode esconder. E portanto, o Papa São Clemente I, que era menino, e portanto que era um jovem nesta altura, que foi Papa de 88 a 97, diz assim: nós encontramos na mesma arena e combatemos o mesmo combate. Deixemos as preocupações inúteis e os vãos cuidados e voltemos para a gloriosa e venerável regra da nossa tradição. Consideremos o que é belo, o que é bom e o que é agradável ao nosso Criador, a fidelidade a Deus. Isto nos anos, São Clemente I, se podeis ver, está ali a lista, foi Papa no ano 88 a 97. E portanto ele viu isto, viu os irmãos lá porque era mais jovem ou conseguiu libertar-se, não sei, mas nós temos que olhar para isto tudo e sobretudo procurarmos ser fiéis, ser fiéis ao projeto de Jesus Cristo. Mas é angustiante a forma como se fala da reforma. Reformar, modernismo, e às vezes são capas cheias de malícia, cheias de maldade, cheias de mentira, cheias de falsidade. Não são verdade. Pela tradição e pela história da própria Igreja. Nós, cristãos, temos que nos preparar para o martírio. Porque há pessoas e há correntes que não se dão por vencidos. Não são por vencidos. E, portanto, vão sempre procurando novos caminhos. Mas isto que está a acontecer no Canadá, eu como latino, tenho necessidade de dizer que admiro muito a Igreja Católica Inglesa pelo que tem sofrido, porque eles perseguiam tudo o que era freira, aquelas grades que estão nos conventos em Espanha, são porquê? Nos conventos, nas janelas, que até mete medo, a gente chega a uma cidade espanhola, mete medo daquelas grades, mas que é isto? Era para as freiras não fugirem? Era precisamente o contrário. E a maldade vai-se renovando. Santa Teresa d'Ávila, uma mulher corajosa, que viveu nesse tempo, com São João da Cruz, com o nosso querido santo, portanto, das doenças mentais, que nasceu em Montemoro Novo, no nosso querido Alentejo, e que foi roubado aos pais e que foi levado para a Espanha e que se tornou um grande santo, um grande modelo, São João de Deus, porque ninguém sabia o seu nome, o nome de família. Ele foi roubado de criança e, portanto, ele sabia que era João, e como ninguém sabia a família, puseram-lhe o nome de Deus, João de Deus, e foi o nome que ficou conhecido. É de tudo desse tempo,
Mas hoje veneremos os nossos primeiros mártires de Roma e o seu sangue regou a Igreja. Pedro foi martirizado neste grupo, nem sepultura teve nos cemitérios normais de Roma. Foi sepultado. Os cristãos compraram um terreninho numa propriedade lá fora, chamada Vaticano, onde hoje a Basílica de São Pedro depois foi construída sobre o túmulo de São Pedro. E tudo isto, nós como povo de Deus, devemos dar graças a Deus. Na última reforma, fizeram ao túmulo de São Pedro, encontraram uma placa a dizer assim, junto a um cadáver: aqui está Pedro. Encontraram essa placa e um cadáver lá na sepultura. Nunca tinha sido aberta, muitas convulsões, muitas coisas ao longo da história. Aqui está Pedro. Os cristãos, porque foi um período tremendo de perseguições, porque nunca houve dúvidas na autoridade que Jesus Cristo deu a Pedro. Nunca. Aqui está Pedro. Já aqueles que sepultaram Pedro, Pedro era o escolhido por Jesus Cristo. Foram para a vida, foram para a luta, foram para as perseguições, foram a ser perseguidos, mas aqui está Pedro. E essa pedra pode ser vista no Vaticano, foi encontrada. Que o Senhor nos anime, não tenhamos medo. Sei que muita gente, muitos filhos portugueses, muitos portugueses, andamos confusos. Não tenhamos confusões. Deus é superior a isto tudo. Deus é maior que isto tudo. E não tenhamos confusões. Tem-se procurado ao longo do tempo, de humilhar a Igreja de Jesus Cristo. E muita gente tem surgido para reformar a Igreja, para mudar a Igreja, e não querem reformar nada, querem a destruir. E os santos sempre mantiveram a barca, e graças a Deus até hoje, no futuro não sabemos, mas até hoje temos tido grandes santos, grandes heróis, grandes mártires que têm segurado a Igreja. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Irmãos, Jesus, para nos ensinar a boa nova, chama bem-aventurados aos que têm fome e adverte os que vivem na abundância de bens. Vamos pedir-lhe especialmente pelos que sofrem ou mais precisam, e digamos: Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Pelos bispos perseguidos, para que não se calem, pelos pastores do rebanho, para que deem a vida por ele, e pelos fiéis mais pobres, para que cheguem ao reino. Oremos. Por aqueles que passem fome, para que sejam saciados, por todos os que hoje choram, para que possam sorrir, e por quem sofre por Cristo, porque tem no céu o seu prémio. Oremos. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Por aqueles que são mais ricos, para que deem aos pobres, pelos que estão saciados, para que se compadeçam de Lázaro, e por quem gosta, para que repare em que chora. Oremos. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Por todos os batizados, para que vivam de Cristo, por aqueles que se renovam, deixando tudo o que é velho, e pelos que se afeiçoam às coisas que vêm do alto. Oremos. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Por todas as comunidades, para que sejam famílias,
pelos fiéis, pelos catecumes, pelos penitentes e por quantos dentre delas se fazem tudo para todos. Oremos. Rezemos pela Igreja que sofre, mas que seja fiel e que não tenha medo. Nós temos tantos mártires crianças que não tiveram medo e que deram tanto testemunho. E a Igreja é desses. E portanto, rezemos por todos, para que o Senhor nos anime e que sejamos fiéis à verdade, como Ele diz no Evangelho de hoje. Vão surgir muitos messias, vão surgir muitos profetas, vão surgir muita gente como diz que tem a verdade, vai surgir isso tudo. Não percais a calma, diz Jesus. Senhor Jesus Cristo, conheceis o sofrimento, dai-nos a graça de falar aos homens da felicidade para os que a todos prometeis, vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Senhor nosso Deus, que assegurais a eficácia dos vossos sacramentos, fazei que este serviço divino seja digno dos mistérios que celebramos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Unidos na caridade, celebramos a sua morte, com fé viva proclamamos a sua ressurreição, com ardente esperança aguardamos a sua vinda gloriosa. Por isso, com os anjos e os santos, glorificamos e bendizemos, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós à remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho,
Nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitirse à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos cujos nomes pronunciamos no início desta Eucaristia, que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Senhor nosso Deus, que consagraste pelo sangue dos mártires os grandiosos princípios da Igreja de Roma, fazei que a sua coragem no combate nos alcance uma força invencível e a alegria da vitória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu falo de algumas coisas, porque às vezes, eu já ontem disse isto, há uma parábola latina que eu gosto de recordar, que é a fábula do cordeiro e do lobo. E nós atualmente estamos muito esquecidos das fábulas. É tudo real, é tudo verdade. E o cordeiro e o lobo é isto, foram os dois à fonte. E o cordeirinho estava a beber água e o lobo queria comer. E diz assim o cordeiro: mas eu não fiz nada. E diz o lobo para o cordeiro para o comer: se não foste tu, foi a tua família. Portanto, nós temos que olhar para a história para todos os lados. Por todos os lados. E, sobretudo, não ter vergonha de onde viemos, da nossa família, do nosso povo, da nossa história, da Igreja, de tantos mártires, tanta gente grande. Houve pecado, houve, sim senhor, houve erros, houve, mas somos cordeirinhos e não é para ser trincados de qualquer maneira. Como diz a fábula, que é muito antiga, é do tempo dos latinos, é deste tempo destes mártires. E é uma fábula muito atual. Há outras, mas esta é muito atual. Desejo a todos boa noite. Vamos em paz e que o Senhor os acompanhe.